Por muito tempo, a música aplicada ao audiovisual foi tratada como algo menos importante do que realmente é. Houve, e de certa maneira ainda há, uma noção equivocada de que músicas seriam um complemento da peça audiovisual. Em outras palavras, acredita-se que o filme seria autossuficiente sem música, ou seja, que a música é apenas um adicional ao filme. Ao longo do tempo, essa noção foi se mostrando cada vez mais equivocada, cujas raízes históricas remontam ao período do cinema mudo, quando a música era executada ao vivo durante as projeções. O cinema teria se formado, portanto, em um contexto em que fazer um filme significava captar imagens e editá-las silenciosamente, construindo com elas um discurso dramático e narrativo, acabando tendo uma música um elemento variável de uma projeção para projeção. O cinema nunca foi não sonoro. O cinema foi mudo, isso é, literalmente privado de palavras. Por isso o cinema não se tornou sonoro e sim se tornou falado. Desde os primeiros filmes sempre existiu a presença de intervenções sonoras, seja ao vivo com o uso de acompanhamento musical realizado por pianistas ou por um improvisador ou às vezes até por uma pequena orquestra, ou na forma gravada com a junção do fonógrafo e do cinematógrafo. No início do século XX, novas tecnologias foram inventadas e o filme mais famoso a implementar essas novas tecnologias da sincronização de áudio foi o famoso filme O Cantor de Jazz. Após isso, o cinema começou a ser dividido em duas películas, a sonora e a visual. O visual é tudo que você vê, os cenários, atores, efeitos especiais, tudo visual em um filme. Tudo que nós vamos ver está na película visual. A película sonora já é um pouco mais diferente. Ela engloba todo o sentimento, atmosfera e sensação do filme. Tudo o que ouvimos e sentimos vem da película sonora. Os ruídos, efeitos sonoros, interferências sonoras, as vozes, ou seja, os diálogos do filme e o mais conhecido, a trilha musical. Trilha musical. Muitas pessoas confundem o significado das palavras trilha sonora e trilha musical. A trilha musical é a música do filme, tanto para dar tensão em uma cena, como enfatizar algo, como deixar algo mais dramático. É a música do filme, resumindo. Já a trilha sonora é tudo da película sonora. Tudo que citei anteriormente é uma trilha sonora. Então, nós podemos dizer que a trilha sonora e película sonora são sinônimos. As músicas, os efeitos sonoros e as vozes intervêm simultaneamente com a imagem. Em obras narrativas, a predomina da trilha sonora é a narração, tanto na primeira, segunda ou terceira pessoa. E esse artefato cinematográfico da película sonora transmite um sentimento concreto. Porém, o que é um sentimento concreto? Bem, sentimento concreto é um sentimento da qual nós sabemos a consequência e de onde ele vem. Por exemplo, se eu chegasse agora e falasse para você, sua mãe está morta, você ficaria triste, pelo menos eu acho. Então, esse é um sentimento concreto, porque você sabe o que te gerou esse sentimento. Foi minha fala, a notícia que te contei e o acontecimento com sua mãe. Então, isso é um sentimento concreto. Por outro lado, o sentimento abstrato é um sentimento da qual não sabemos de onde vem e nem o que te gera. E esse é o papel da trilha sonora, sem contar as falas e as narrações. Ele te gera um sentimento abstrato, como algum ruído estranho numa cena tensa, uma musiquinha baixinha que vai aumentando numa cena de romance, para você já ir sentindo onde essa cena vai acabar. Isso é um sentimento abstrato, um sentimento na qual não sabemos sua procedência. Mais ou menos, não sabemos de onde ele vem. Então, nós podemos dizer que a película sonora se divide em concreto e abstrato. Sim, nós podemos dizer isso. E nos grupos concretos, estamos basicamente falando de narrações e falas, os diálogos do filme. E no grupo dos abstratos, temos a trilha musical, os ruídos e efeitos sonoros. E falando sobre audiovisual, não podemos deixar de falar de um filme que deu uma nova visão para a música no cinema. Seu nome é Fantasia.
Foi da produção de Walt Disney de 1939, Fantasia, no mesmo ano em que Orson Welles trabalha no seu Cidadão Kane e queria da mesma forma revolucionar a narrativa do cinema americano. Fantasia complementa a vanguarda, mostrando a todos a imensa capacidade significante da música, fazendo talvez pela primeira vez no cinema com que a ação dos personagens animados no desenho seja subordinada à narrativa da música. Em outras palavras, o roteiro de Fantasia é a própria música. Essa mesma filosofia é usada em animações nos dias de hoje, usando a película sonora como base para a película visual. No filme da Disney se utiliza de música absoluta, a Tocata e Fuga em Ré menor, Ave Maria, música puramente descritiva, O Aprendiz de Feiticeiro, A Noite no Monte Calvo e música para balé, O Quebra-Nozes. A Sagração da Primavera, A Dança dos Horsed, e que, embora conte uma história, uma narrativa coreógrafa, teve seus argumentos modificados livremente, traduzindo outros aspectos da música que, embora extremamente compatíveis com ela, não faziam parte, até então, da gama de significados possíveis para essas músicas. A equipe da Disney ampliou a significação de formas já existentes, dando seu exemplo de maior maestria a versão de Sinfonia Pastoral, de Beethoven. Episódio em Fantasia, que encontra numa sinfonia que se propõe unicamente a traduzir sentimentos da vida no campo, uma linha narrativa perfeitamente harmônica com o espírito da obra. Passando a vida rural da Áustria do início do século XIX para a Grécia mitológica atemporal, e ninguém pode dizer que Beethoven não está lá, ainda que considerando os cortes feitos na música por Leopold Stokowski. A música no audiovisual pode ser dividida basicamente em 4 emoções principais, e são expressadas a raiva, a felicidade, o medo. E, bem, essa noção dessas emoções foi designada por Ney Carrasco num artigo da Sociedade Brasileira do Progresso Científico. E, bem, como que eu posso te provar que a música no audiovisual é tão importante quanto o visual? Bem, eu vou te provar isso com um experimento que eu realizei. E, bem, aí está o resultado desse meu experimento. Bem, por experimento nós chamamos 6 pessoas e botamos elas para verem 2 cenas e disserem o que acharam das cenas. Na primeira, nós pegamos uma cena de Mary Poppins e deixamos ela na íntegra, sem nenhuma alteração. Já na segunda, nós pegamos a mesma cena, tiramos o áudio e botamos no lugar aqueles áudios daqueles compilados de música sad boy da internet. Já na segunda, pegamos uma cena de Annabelle e botamos na íntegra. Já na segunda, nós pegamos, tiramos o som e botamos uma música de Mary Poppins que daria um grande contraste. E, bem, esses foram os resultados. No primeiro experimento da cena de Mary Poppins, todos os participantes tiveram mais ou menos uma mesma sensação. Clayton, Daniel, Rodrigo, Sofia e Daniela tiveram a mesma sensação. Na primeira cena, tiveram a sensação de felicidade. Já na segunda, tiveram a sensação de tristeza, ficaram um pouco para baixo. Já Clara, que foi a diferente, na primeira cena ela sentiu raiva, porque não gostou da cena, achou a cena chata. Já na segunda, ela começou a rir, porque ela sentiu uma grande estranheza ao ver essas cenas tão desconexas. Já no experimento da Annabelle, todos tiveram mais ou menos uma mesma sensação. Todos sentiram, na primeira cena, medo, na segunda cena, sem medo. Na primeira cena com a música normal e na segunda cena com alteração. Só pela diferença de Clara e Daniela. Porque na primeira cena, Clara e Daniela tiveram a mesma sensação. As duas sentiram medo com ou sem a música, não importava. E um negócio interessante de se falar, Clara tem trauma de filme de terror. E, bem, esses foram os resultados e eu acho que com esse experimento eu cheguei no que eu queria, que é, sim, a música ela influencia drasticamente nas suas emoções ao ver uma obra cinematográfica, porque ela é basicamente o sentimento da cena. E bem, é isso. 2 meses de pesquisa feitos em um vídeo aqui pro YouTube. Eu realmente espero que você tenha gostado, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. E eu realmente
gostei de fazer ele, eu gostei de fazer essa coisa diferente e eu já fico muito feliz de você ter visto até aqui. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Falou!